Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, humilde servo do Senhor. Gostaria de ler com vocês João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nesse versículo a gente vê aqui que de fato as pessoas não são filhas de Deus. A humanidade ela não é filha de Deus. Nós, quando nascemos, nós somos criaturas de Deus. Por que eu digo isso? Baseado nesse versículo, quando ele diz assim, mas, esse mais aqui também pode ser porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, se nós nos tornamos filhos de Deus, isso implica dizer que nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos criaturas de Deus. A gente vê isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Diz assim: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito que dá vida. Então, nesse versículo aqui, segundo o que Deus vê, ele vê apenas duas pessoas no mundo. Duas pessoas no universo, que seria Adão e Cristo. Então, Adão sendo a criatura de Deus e Cristo, Jesus, sendo o Filho de Deus. Então a gente vê aqui o primeiro Adão e o último Adão. Então, ou nós estamos em Adão, o primeiro Adão, que é a criatura, aquele que Deus criou, ou nós estamos no último Adão, que é o Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, ou nós estamos na criatura, ou no Filho. Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Nos versículos seguintes, versículo 46, diz assim: Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, Adão, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, Jesus, tais também os celestiais. Então apenas há dois homens, Cristo e Adão. Então nós ou estamos em Cristo ou estamos em Adão. Quando nós nascemos, nós estamos automaticamente em Adão. Então nós precisamos receber a vida de Deus para nos tornarmos filhos de Deus. Voltando para João, capítulo 1, vou ler novamente, ele diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa palavra aqui diz assim, poder, diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder, ela pode ser traduzida como a autoridade. Então Deus nos deu a autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. Também pode ser traduzida como o privilégio ou a capacidade. Deus nos capacitou a nos tornarmos filhos de Deus. Então ele nos deu essa capacidade, ele nos deu essa autoridade, ele nos deu esse privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Nós éramos criaturas de Deus. E como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Ele, no versículo, continuando ainda, o 12, ele diz assim, nos tornávamos filhos de Deus, e diz assim, a saber, aos que creem no seu nome. Essa palavra crer, também a gente pode ser traduzida como receber. Então, aquele que recebeu Jesus, aquele que recebeu o nome de Jesus, aquele que aceitou aquilo que Jesus fez na cruz, aquele que pegou aquela verdade lá na cruz e trouxe para dentro de si, pegou o que Jesus fez na cruz,
né, a morte de Jesus, né, e trouxe para dentro de si como verdade, né? Então essa pessoa se torna filho de Deus. Aqueles que receberam o nome de Jesus, aqueles que creram no nome de Jesus. Então todas as pessoas que receberam, né, o nome de Jesus, elas se tornaram filhos de Deus, elas receberam o poder de se tornar filhos de Deus. Elas receberam o privilégio de se tornar filhos de Deus. Eles receberam, né, a autoridade, eles receberam a capacidade de se tornar filhos de Deus. Né? Então a gente vê aqui que as pessoas, né, elas não são filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Estamos ainda em Adão. A partir do momento que nós recebemos a vida de Deus, né, então nós nos tornamos filhos de Deus. Então você, né, que ainda não sabia que é uma criatura de Deus, saiba que você é uma criatura de Deus e você pode se tornar um filho de Deus, recebendo o Filho de Deus para dentro de si, recebendo Jesus como sua vida, como seu Salvador. Então ele entra em seu espírito, o Espírito de Deus, né, o Espírito de Jesus vai misturar com o seu espírito e para isso você tem que chamá-lo. Para isso você tem que recebê-lo dentro de si, né? Aceitar Jesus dentro de si. Quando Jesus morreu na cruz, né, antes de morrer, ele era um ser humano normal como nós, mas sem o pecado. Mas quando ele morreu na cruz, né, se entregou por nós, né, ele se tornou o Espírito que dá vida. Então esse Espírito, quando nós, né, recebemos o fato de ele ter morrido na cruz, esse Espírito vem para nós e mistura-se com o nosso Espírito. E aí é quando nós recebemos o segundo nascimento, quando Jesus vem e habita dentro de nós. Né? Então é quando ele vem com o seu Espírito para dentro de nós. Mas Jesus, ele não vem de qualquer maneira, ele espera que você o convide para dentro de si. Então convide a Jesus, chame para que ele possa morar dentro de você. E aí você vai ter a vida eterna, você vai se tornar um filho de Deus. Deus te abençoe.